Bom dia a todos. Para nós é uma alegria rever todos os companheiros do Ideal Espírita, agradecendo pelo convite honroso. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Agradecendo também ao nosso companheiro Fernando pela disponibilidade da música, harmonizando os nossos corações e o nosso ambiente, transcendendo aos nossos corações. Nossa reflexão, o convite de reflexão para o dia de hoje é a respeito da evangelização no lar, um ato de amor. E nesse sentido, nós fomos buscar na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, Palavras de Mãe. Está lá em João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Em que passagem será do Evangelho que nós vamos encontrar a recomendação amorosa de Maria de Nazaré? É uma passagem muito interessante, porque nós vamos verificar que este conselho é muito sábio e profundo, e foi dado no início da tarefa de nosso Mestre Jesus, junto a nós, em humanidade. Está lá. Ao comentar essa passagem do Evangelho, diz-nos Emmanuel: em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar a sublime expressão simbólica. Numa festa de bodas, a festa de Caná. E o interessante é que naquela época desta festa de Caná, da festa de bodas, de núpcias, o Mestre Jesus, já praticamente 2 meses, já saíra de Nazaré, deixando a carpintaria do estimado pai, deixando o seu lar. Já convidara alguns daqueles discípulos que iriam formar a sua família apostólica, assim como também ele há pouco tempo estivera em Betabara, onde deixara-se batizar, segundo as Escrituras, no Rio Jordão. E ali, nesta festa, Maria de Nazaré, que era muito amigo daquela família, fora convidada, assim como Jesus e alguns de seus discípulos. E para lá então se dirigiram. Foi um encontro de muita ternura entre Maria de Nazaré e o Mestre Jesus. Ali, representando a união perene de um coração de uma mãe e de um filho, fortalecendo os laços por vindouros daquela época em que viria trazer muita dor, representando o grande coração materno perante os seus filhos, a doação integral. E nesse sentido, então, naquele momento em que Maria de Nazaré ela estava ali envolvida naquela festa junto com aqueles amigos tão queridos, com a presença já do Mestre Jesus e de tantos convidados, ela tudo observava muito feliz. Pelos nubentes, por aqueles que constituíam os laços de amizade. Mas, de repente, Maria de Nazaré percebeu que iria faltar o vinho para os convidados. Eis que aqueles chegavam a toda hora, a cada momento. E quando então ela se aproxima do Mestre Jesus e lhe diz, com receio: filho, faltará o vinho. E isto é sinal de mau agouro para os nubentes que estão formando o futuro lar. É interessante esta passagem porque vai marcar Maria de Nazaré sempre como aquela medianeira entre a humanidade
e o Mestre Jesus, a benfeitora intercessora junto ao Mestre amado. E ali então, ela, sentindo que o Mestre Jesus estava ali para iniciar o seu serviço de amor à humanidade, de servir, ela então se aproxima dos servidores daquela festa e dizem: fazei tudo que ele vos disser. E assim fora feito, porque o Mestre Jesus solicita aqueles servos que tragam as talhas cheias. O Mestre Jesus então impõe as suas mãos e dali ele tira um gole e sorve. E diz ainda para os servos: agora levai ao mordomo e as distribuir. Feito isto, em dado momento, o mestre de cerimônias, responsável por todos aqueles acepipes e mais as guloseimas daquela festa, ele então também experimenta aquele vinho e ele diz: mas não é possível, este vinho de melhor qualidade deveria ter sido servido primeiro do que o outro, antes que os convidados ficassem tontos. Ora, a expressão desta simbologia vai nos trazer a reflexão, segundo Emmanuel, que também nós estamos na festa do noivado do Evangelho com a terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. E trazendo então os pensamentos até nós nos dias atuais, nós recordamos que ali foi numa festa familiar em que o Mestre Jesus iniciara o seu ministério junto a nós. Mas também recordamos que será em outra festividade, a festa de Páscoa, uma das mais importantes para o povo hebreu, em que é comemorada a libertação do povo hebreu da sua escravidão no Egito. E nesse sentido, então, nós estamos também nesta festa, um momento de grande alegria, porque o vinho capitoso do Mestre Jesus representa a sua mensagem salvadora para todos nós em humanidade. É aquele vinho, então, que vem nos trazer e nos encaminhar para o equilíbrio, para a paz e para a verdade tão necessárias nos dias atuais. Só que ainda porque, em decorrência talvez de nossa própria ignorância, ou porque desconhecemos as leis divinas, estamos ainda na fase de noivado, que representa aquela fase ainda de um conhecimento preliminar para se fechar a união tão importante e perene com a sua mensagem. E continua ainda Emmanuel nos dizendo que neste grande concerto da ideia renovadora, somos também aqueles serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. E ainda, segundo Emmanuel, nos fala que este conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. E escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. E porque, representando aqui o início da formação de um novo laço familiar, em que todos nós somos os convidados para este banquete, cada um de nós em nosso projeto reencarnatório, quando retornamos aos lares terrenos, formando as nossas futuras
famílias, os nossos pequenos núcleos convidados ao relacionamento, para que aprendamos ao amor universal. E será que, segundo a lição da Mãe Maria de Nazaré, será que estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse, em especial com aqueles outros que também nos são colocados aos nossos lares, sejam pelos laços consanguíneos ou não, os nossos filhos, sejam filhos amados de outros pais, seja na qualidade de tio ou de tia-mãe, de avó-mãe, de padrinho ou de madrinha-mãe, de irmão ou de irmã-mãe, porque todos nós passamos por diversas situações em nossas vidas que em determinado momento, quando nos colocamos na posição de conduzir outras vidas, fazemos um papel paterno ou materno, conforme as experiências por nós adquiridas e procurando trazer aos dias atuais aqueles pequenos que Deus coloca-nos as nossas mãos aos nossos cuidados. Como será que estamos conduzindo estes seres? E aí, na obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, SOS Família, está lá. Na segunda parte desta obra, algumas questões conduzidas ao médium Divaldo Pereira Franco, as crianças que estão sendo evangelizadas. De que maneira podem os pais ajudá-las a fim de que a evangelização continue no lar? Porque a partir do momento que estamos conscientes das lições do Mestre Jesus, procuramos trazer ao nosso lar cristão, aos nossos corações, envolvendo aqueles sobre a nossa responsabilidade. E muitas das vezes, como foi feito o convite aqui de início, da evangelização da casa espírita para as nossas crianças e mocidade, principalmente na importância para as nossas crianças, porque está lá em O Livro dos Espíritos, que é nesta idade terra, em que nós espíritos estamos mais capacitados para receber as lições luminosas, para fortalecer o nosso espírito, antes que se complete o nosso processo reencarnatório e venha o homem velho assumir o nosso eu. Então, da importância da evangelização, e quando nós nos conscientizamos e encaminhamos as nossas crianças e jovens, aí, como podemos auxiliá-los para que continue o processo de evangelização? Mesmo porque o Mestre Jesus convida a todos nós, em primeiro lugar, nesse processo. Aí, Divaldo Pereira Franco vem dizer que os pais podem ajudar a evangelização no lar, sobretudo pela exemplificação. É a exemplificação a melhor metodologia para que se insculpem as ideias que desejamos penetrem naqueles que vivem conosco. E exemplificação. E aí lembramos de nosso próprio Mestre Jesus, que não deixou nada por escrito, mas sim que os seus atos falam por si. No seu exemplo de dedicação e amor à humanidade, e tantos outros também que vêm nos trazer as suas lições. E a cada um de nós, como será que estamos em nossos atos e as nossas ações para na exemplificação daqueles pequenos seres que ainda procuram em nós nos imitar, entre aspas, em nossos atos? E assim o sabemos ter uma criança pequena em que, como eles são observadores,
Muitas das vezes somos surpreendidos numa conversa, vemos aquela criança brincando, meio que distraída, e dentro de pouco ela vem dizer: nossa, mas o que vocês estão falando? Mas você estava ouvindo, filho? Sim, pai. Sim, mãe, eu estava ouvindo, agora eu fiquei curioso também. E aí, e com relação ao nosso dia a dia, em nosso lar, se estamos construindo um lar de bênçãos, um lar de equilíbrio, de paz e de serenidade, para que possamos fortalecer os laços a esta criança também para o seu futuro. E daí continua-nos Divaldo Pereira Franco dizendo que o lar é a escola do exemplo, onde, lamentavelmente, se vive reagindo, vive-se de reações em cadeia, raramente se para agir. E fazendo a reflexão sobre este ponto, eu fiquei em dúvida porque eu fiquei pensando comigo mesmo, mas eu vivo reagindo ou agindo? E fomos buscar um pouco desses conceitos, desses conhecimentos, e eu pude verificar que eu estava mais reagindo do que agindo. Agir, segundo nós somos buscar, é fazer algo, atuar, proceder, comportar-se, por meio do quê? De uma reflexão, de um controle da vontade. É como se nós, antes de agir, meditássemos sobre os nossos atos e as nossas ações. Já o reagir é opor a uma ação outra contrária, exercer uma reação. Nós agimos pelo instinto, pelo impulso, é um instinto de sobrevivência. Estamos atravessando a rua desprevenidos, distraídos com o celular, e vem um carro rapidamente buzinando. Nós não vamos parar e ficar agindo, vou ter que pensar, aquele carro está vindo em alta velocidade, eu estou aqui com o celular no meio da rua. O que fazer? Vou para frente ou vou para trás? Não dá tempo. Então nós vamos agir um impulso, como um instinto, uma reação nossa. É para o que? Nosso instinto de conservação. Só que a grande questão é, mas por que será, e eu fazendo essa autoanálise, se alguém pisa no meu calo, esse cotovelo age automaticamente? Por que será que isso acontece comigo? Será que eu não consigo agir ao invés de reagir? E buscando também um pouquinho mais de esclarecimento, encontrei o que seria interessante para mim, talvez, possa nos auxiliar, em que nos dizem assim, que as problemáticas relativamente às reações são constantes nas relações dos seres humanos, pelo que a alteração desses comportamentos é um processo que pode, por vezes, ser demorado e difícil, mas não impossível. Olha só a boa notícia, que não é impossível nós começarmos a alterar esse tipo de proceder. Ao invés da reação impulsiva, deu, tomou, na hora. Eu não levo desaforo para casa, de forma alguma. Para mim, disse, já respondo no ato, na lata. Para mim não tem conversa. Ora, mas, e que tem muitos benefícios nós começarmos a refletir sobre isso em nossas relações, para que possamos viver mais em paz, de uma forma mais harmônica em nossa sociedade. E como estamos precisando de paz. Como estamos necessitando de tranquilidade em nossos corações. E muito. E nesse sentido, então, nos diz-nos, nesta lição, a ação, por outro lado, permite-nos obter diferentes benefícios, quer a nível emocional como relacional.
Por exemplo, se não atacar a outra pessoa, possivelmente haverá espaço para o diálogo, sentindo-se o ser agressivo ou violento desarmado. E isto é uma verdade, gente. Quantos de nós não passamos uma situação assim? E eu reflito, mas por que eu reajo toda vez que uma pessoa é agressiva comigo? É claro que ninguém gosta, né, de que alguém seja agressivo para conosco verbalmente, mas e por que eu reajo tanto a isto? Por que eu não paro, penso e procuro agir de uma forma mais tranquila, procurando o que? Desarmar o outro. É a profilaxia dos contrários que nos fala tanto o autor espiritual Richard Simonetti. É difícil, mas não é impossível. Aí ele diz ainda que o aumento da percepção de gestão de minhas próprias emoções e comportamentos. Eu vou dirigir e comandar as minhas ações e comportamentos, não o outro. Se o outro é infeliz, é um momento que ele está vivendo. Todo momento que estamos em agressividade, porque estamos em desequilíbrio. É o momento da pessoa. Cabe-nos a nós não nos deixarmos influenciar por este momento que a pessoa está vivendo. Mesmo porque isso pode acontecer conosco. E a gente age impulsivamente de uma forma violenta e depois ficamos morrendo de vergonha. Puxa vida, o que eu fiz? Como é que eu vou encarar aquela outra pessoa, aquela outra? Aí, diz-nos, isso nos dá a diminuição do impacto de situações potencialmente desagradáveis e danosas. É o que nós falamos. Como que nós ficamos depois de agir dessa forma, né? Foco na obtenção de estratégias de resolução de conflitos. Olha como se nós começarmos a agir na resolução de conflitos, vamos tão melhorar os nossos relacionamentos que tanto necessitamos. Estamos vivendo uma sociedade tão agressiva que de você olhar para uma outra pessoa, a pessoa já se sente agredida. Em suma, a reação faz parte de nosso instinto, mas este não é rígido e inflexível, cabendo-nos o treino dessas competências, ensinando ao nosso corpo e mente como agir de uma forma mais benéfica para todos e principalmente para conosco, né? Então, se trouxermos essa questão para os nossos lares e os nossos corações, vamos pensar em algumas situações. Chega lá na obra SOS Família, chega o filho da aula de evangelização e encontra os pais em casa irritados, reclamando, blasfemando, atritando. O que será que ele vai pensar? O que ele pode concluir desta reação? Aí nos diz-nos, lentamente a criança, o jovem, considera aquilo que aprendeu na casa espírita uma teoria agradável, mas inócua, vazia, que não modificou aqueles que o levam a recebê-lo, não tendo forças para praticá-lo. Gente, isso é muito importante na questão do exemplo. Como nós vamos transferir uma educação para terceiros, até mesmo a educação moral que nós falamos aqui, se nós também temos que fazer o dever de casa? Todos nós. E ainda continua na obra, daí o lar é um laboratório de exemplificação daquilo que o centro espírita nos ensina. Olha só a situação relatada-nos por uma expositora espírita, Eulália Bueno. Diz ela
que em suas viagens doutrinárias foi convidada a conhecer uma casa espírita enorme, uma casa enorme, que com diversas salas de estudos, onde havia também reuniões mediúnicas, e para a alegria dela, havia também a evangelização e a mocidade espírita. E o presidente da casa, muito animado com aquele movimento de pessoas, foi conduzindo Eulália em todas as salas ali disponíveis e adentraram então numa sala que estava ocorrendo a evangelização. E o presidente pede licença à evangelizadora e faz uma pergunta para aquelas crianças: quem gosta de vir aqui na casa espírita? Aí uma criança lá logo levantou a mão: eu! E por que você gosta de vir na casa espírita? E ele, aquela criança, se dirige ao presidente da casa: ah, papai, porque aqui é o único lugar que você está mais bonzinho e tranquilo, porque em casa ninguém te aguenta. Que situação! O próprio presidente da casa espírita. Então, ela vem nos dizer como estamos em nosso lar. Porque não somos combatentes em nossos lar, não somos adversários, muito pelo contrário, reencontramos com aqueles espíritos afins, com aqueles que no plano espiritual concordamos em renascer juntos, para que juntos pudéssemos crescer e iluminar os nossos caminhos com as pegadas seguras tão necessárias para todos nós. E nesse sentido, então, continuam os espíritos que devemos dar àquele que fala a sua completa atenção, somada à sua capacidade de compreensão. Hoje, desculpa. Hoje, com a tecnologia disposta para todos nós, será que estamos mais envolvidos na tecnologia, esquecendo daqueles que convivem conosco, do próprio diálogo, de ouvir? Porque vivemos tão ansiosos nos dias atuais e dispomos de tão pouco tempo para o próximo. E será que deveria ser assim mesmo? Ora, ainda nos fala que devemos detectar as expectativas e esperanças de seus familiares, seus temores e suas dificuldades. Se nós, muitas das vezes, também temos as nossas lutas íntimas, as nossas dúvidas e inquietações, que se dirá de nossas crianças, jovens e adolescentes, que também trazem e que merecem toda a nossa atenção, independentemente do que ele vai nos trazer de experiência, que para nós pode ser uma coisa tão simples e banal, mas porque aquele momento, para aquele jovem, para aquela criança, é tão importante e tão necessário. Ou também, muitas das vezes, no momento de adversidades e lutas e dificuldades, só tentamos dizer as coisas que sentimos na hora do desentendimento, causando um desequilíbrio no lar e nos corações daqueles que convivem conosco. Questão da exemplificação. Em vez de falar, gritamos, como se o outro sofresse de surdez. Sabendo que a partir do momento que partimos para falando mais alto e cada vez mais alto, é porque perdemos a razão. Não temos como contra-argumentar, dialogar e conversar, então pretendemos ganhar aquele intento por meio do grito. Muitas das vezes atacamos, transformando a fala em instrumento de esgrima. Esse dom que Deus nos concedeu para nos interrelacionarmos, tão necessário a todos nós como uma lei da sociedade, transformamos a fala num momento de profunda dor,
muitas das vezes trazendo dores maiores do que uma agressão física. E a palavra é tão poderosa, é uma energia tão impactante, não só para nós que a transmitimos, para aqueles também que recebem, né? Porque a palavra é um instrumento transformador de espíritos e de corações. Muitas das vezes não conseguimos ir até o fim de uma conversação porque sempre fugimos e evitamos este momento para o diálogo, para o crescimento de todos nós em nosso lar, porque todos nós necessitamos desses momentos de uma conversa amiga, da escuta amorosa, de um diálogo amigo e fraterno. E assim nos fala Joana de Ângeles nesta obra Constelação Familiar, que educar é oferecer exemplos, desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhe são apresentadas, antes que as teorias com que é informado. Nos trazendo aí, reafirmando a questão da exemplificação, que realmente é pelo exemplo que nós vamos formar os caracteres daqueles que convivem conosco. E continua ainda Joana de Ângeles: se os exemplos no lar são fecundos de amor, de respeito e de paciência, os filhos tornam-se afáveis, dignos e gentis. E lá na obra O Despertar do Espírito, também ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, diz-nos que mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando clima de hostilidade ou de indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. Estamos ainda no mundo de provas e expiações, somos espíritos aprendizes na nossa caminhada. E quem de nós não enfrentamos lutas e dificuldades em nossos lares? Todos nós enfrentamos clima de hostilidade, de indiferença. Talvez ao retornarmos aos nossos lares, ao sair daqui, enfrentaremos situações difíceis. E o que vamos fazer? Agir ou reagir? Porque a partir do momento que nós vamos nos reflexionando sobre os nossos atos e as nossas ações, porque o grande objetivo da nossa estada aqui no atual estágio reencarnatório é a melhora nossa íntima e conduzir aqueles outros que convivem conosco pelos nossos exemplos. E se nós conseguirmos, nada obstante as dificuldades, vencermos a nós próprios, estaremos nos preparando emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. É o despertar do espírito, porque se tanto buscamos a paz em a humanidade, no momento em que vivemos, busquemos em nosso mundo íntimo e sejamos nós, como o convite de Maria de Nazaré, todos nós que somos hoje os servidores do Mestre Jesus, a partir do momento que abraçamos a veneranda doutrina espírita, a doutrina libertadora de consciências e de nossos corações, e do entendimento da vida imortal, somos os convidados. Estamos aqui no vinho capitoso do Mestre Jesus, servindo-nos do vinho capitoso. E o convite amoroso se estende a todos nós. Por isso, vamos encerrar com as palavras de Bezerra de Menezes, este ser de luz que se dedicou e se dedica até hoje à humanidade,
quando ele nos convida a transformar o amor em alimento da alma e o serviço em sustentação do amor. E ele nos convida a voltai aos vossos lares, jubilosos, alegres e felizes. Esquecei, por momentos breves que sejam, das aflições e enriquecei o coração e a mente com a alegria de amar e de receber amor. Com essas palavras, agradeço a atenção de vocês e devolvo novamente a palavra à casa. Obrigado.